Enxergue onde precisa mudar para crescer. Esse é o nosso tema do vídeo de hoje. E estou aqui de novo com o doutor Ângelo, meu esposo. E pode falar um pouquinho aí, doutor Ângelo, porque às vezes as pessoas ainda não te conhecem, assistiram alguns vídeos seus, mas não sabem, né, sobre você. Pode se apresentar aí bem rapidinho para a gente começar a falar sobre esse tema que vai ser muito legal, né? Que a gente precisa enxergar para poder ver o que está errando para mudar, para crescer. E aí, pessoal, tudo bem? Nós estamos juntos aqui de novo para tentar passar alguma coisa para vocês aí da experiência clínica nossa, experiência administrativa, né? Eu trabalho na área de estética e reabilitação oral e estamos juntos aí, estou junto com a Tia Bela aí nesses anos todos aí, eu já estou formado há 30 anos e a gente trabalha junto, sempre trabalhou junto em clínicas e na parte administrativa, organizando as clínicas, né? Então isso acabou, nós desenvolvemos um know-howzinho aí, né, ao longo do tempo, e o que a gente tenta passar para vocês hoje é um caminho mais curto para atingir alguns objetivos que são realmente lentos. Foi um caminho mais longo que a gente passou por ele, mas a gente tenta apressar isso aí para vocês. Exatamente, para encurtar. Bom, então vamos começar falando para você que é odontopediatra, para você que atende criança, né, ainda não fez a sua pós-graduação, mas está doida para fazer a sua pós, trabalha no interior, né, que tem tão poucas pessoas especializadas em criança. Todos os nossos vídeos, o intuito é poder, exatamente como o doutor Ângelo falou, encurtar o seu caminho para que você possa alavancar o seu consultório, ser reconhecida na sua cidade, né, e ter realmente uma carreira de sucesso. E como eu sempre falo, sucesso não é a quantidade de dinheiro que você ganha. Isso vem por consequência, mas é o reconhecimento de um bom trabalho que você oferece. E hoje o nosso tema é enxergue onde precisa mudar para crescer. Então vamos começar sobre isso, doutor Ângelo, falando. Primeiro ponto que a gente vai discutir um pouquinho aqui, quando que a gente precisa mudar? Aí eu elenquei aqui um roteiro para a gente poder conversar. E a primeira coisa, quando que a gente precisa mudar? Quando eu percebo que eu estou ficando no mesmo patamar, ou até mesmo caindo de produção. Concorda, doutor Ângelo? Totalmente. A gente precisa, de vez em quando, dar uma parada e tentar ter um olhar diferente, né? Um olhar de fora de tudo que a gente está fazendo, né? Então, é muito importante você tentar realmente observar como que está o seu dia a dia, né? Desde a hora que você chega no consultório até a hora que você vai embora, como é que está essa organização sua de consultório. Exatamente. Então, olha só, quando a gente percebe que a gente está no mesmo patamar profissional, ou até mesmo caindo de produção, existem algumas coisas importantes que nós elencamos para conversar com você aqui. Por exemplo, primeira coisa, que eu e o doutor Ângelo, a gente acha muito pertinente estar sempre observando, quando diminui o número de pacientes que a gente atende. É claro que agora a gente está vivendo um momento, né, de pandemia, ainda, isso para todo mundo é uma coisa que realmente diminuiu. Eu tenho a graça de falar que o meu não diminuiu, não sei se é porque é criança, mas mesmo assim, né, Ângela, você pode dar a sua experiência aí por trabalhar com pessoas mais velhas, idoso. Nós estamos vivendo até um momento que você tem percebido, né, que você está precisando se virar aí, porque as pessoas às vezes estão com medo e tudo. Mas o diminuir paciente, ele é um sinal de que a gente precisa parar para poder mudar, senão a gente vai parar de crescer sobre esse número de pacientes. Essa questão da pandemia, igual a Tia Bela colocou, é um momento atípico, né, que a gente está vivendo, desculpa, e para mim, que trabalha com adultos, e eu tenho muitos pacientes idosos, né, isso está sendo um diferencial, isso está sendo uma coisa meio complicada esse ano, então o pessoal está com receio de ir mesmo, alguns mais corajosos vão e tal, mas não é o dia a dia nosso, né, se Deus quiser, esse ano as coisas voltam ao normal, mas é uma coisa muito importante, essa observação do movimento do consultório. Você precisa estar sempre trabalhando pelo menos umas cinco ações. Você tem 5 ações constantemente para gerar pacientes no consultório. Porque, às vezes, você chamar paciente da sua lista que está ali, não, esse mês tem tantos pacientes que teriam que fazer retorno agora.
Então, às vezes, você chama lá 10, 20, 15 pacientes, 30 pacientes no mês, e às vezes não vem nenhum, né? Então, você precisa de outras ações, e outras delas são a mídia social, é o Instagram, né, principalmente, que a gente trabalha muito. Então, você tem que estar sempre em vários pontos. É igual a aplicação de dinheiro, você nunca põe tudo num lugar só. Se colocar tudo num lugar só, se tiver um problema ali, como é que faz? Né? Exatamente. Então, a gente tem que estar sempre de olho no número de pacientes no consultório. Com as crianças, até que eu tenho notado que de agosto para cá, de 2020, as crianças estão retornando para o consultório, até porque uma das coisas que eu vejo e que eu percebi que eu não poderia deixar o número de crianças na nossa clínica cair, não só para mim, né, doutorante, mas para toda a nossa equipe das odontopediatras, é que as crianças, elas, através da pandemia, elas mudaram muito a rotina de higienização caiu muito, e a rotina daquela alimentação de beliscar toda hora aumentou muito. Então, isso foi uma coisa que eu percebi que poderia o quê? Fazer com que eu começasse a criar ações, mesmo na internet, no Instagram, para poder alertar essas mães que as crianças precisariam voltar, né, para o consultório, para poder fazer as revisões. E as crianças, como têm menor risco, elas acabaram voltando bem mais rápido. Então, hoje eu vejo que se você é odontopediatra e o seu movimento diminuiu por causa da pandemia, você pode sim criar alertas, né, para as mães dos seus pacientes, demonstrando que precisam sim voltar a cuidar da saúde bucal, da manutenção. Porque a gente vê, né, eu tive a experiência nesse tempo de atender desde agosto para cá, nós já estamos em 2021, desde agosto de 2020, eu tive pacientes crianças que nunca tiveram nenhuma lesão de cárie e apresentaram agora, depois da pandemia, exatamente por essa mudança na rotina de aula online, onde a criança, o pré-adolescente, belisca toda hora, né, doutora? Está ali no computador e está comendo o tempo todo. Então, a gente sabe o quanto que isso aumenta o risco das crianças desenvolverem a lesão de cárie. E não só isso, mas outros problemas que a gente acompanha no nosso dia a dia do consultório, na rotina, que precisam ser acompanhadas, no caso das crianças. Então, é uma ação que você pode e deve fazer para trazer essas crianças. Outra coisa que a gente colocou também aqui, que a gente pode perceber também, né, que a gente está ficando no mesmo patamar, ou até mesmo caindo de produção, e esse aí eu acho que o doutor Ângelo ele é bem pertinente para poder falar sobre isso, e você pode levar tanto da experiência dele como adulto, mas levar para o olhar da odontopediatria também. Queria que você, como expert de administrador que você é, né, da parte também da odontopediatria comigo, nas clínicas, queria que você também falasse um pouquinho, que você tanto me explica sobre isso. Então, um ponto que o dentista ele vai observar que ele está ficando no mesmo patamar ou diminuindo a sua produção é quando diminui o número de procedimentos com ticket médio alto. Né? E isso a gente viveu, né, nesse tempo agora. Com certeza. Essa questão do ticket médio, ela influencia, por exemplo, muito nos meus procedimentos. Então, o procedimento estético para o adulto, você trabalhar com trabalhos de porcelana, mesmo procedimento de clareamento que hoje a gente faz em uma sessão só, são procedimentos maiores, assim, quando você pega um paciente saudável, né, igual uma criança, chega uma criança lá, ela não tem nada, mas você vai fazer ali procedimentos, você consegue fazer muita coisa numa sessão só, como selantes e aplicações de flúor, a própria limpeza da criança, mas no adulto esse ticket médio realmente ele é mais alto. Tem acontecido muito esse mesmo receio de voltar para o consultório. Os pais, tem alguns corajosos que estão voltando, mas mesmo assim deram um intervalo muito grande, então a pessoa chega já com um nível já de necessidade de fazer uma higienização maior, né, e a gente vê que é exatamente por esse intervalo maior que teve, mas o paciente volta, mas ele quer tentar, assim, resolver o mais rápido possível e terminar, mas voltando, assim, quer dizer, nós estamos vivendo um momento atípico, né, e não é bem o foco. O que a Bela está falando é exatamente assim,
por algum motivo você começou a ter uma perda, por exemplo, você fazia trabalhos estéticos sempre assim de alto custo e aquilo de repente você começa a não ter aquilo. Aí você começa a procurar, meu Deus, aonde é o que está acontecendo? E só que esse alarme ele tem que estar ativado mais rápido, né? Você não pode demorar isso, esperar isso demorar a cair demais. Por isso, volta naquela questão, sempre ações, né? Para você estar sempre trazendo novos pacientes para o consultório, ou preservando os que você tem, porque se você espera demais cair esse movimento de paciente, principalmente de procedimentos que você faz, que são caros, que você investiu, né, em termos de tempo, de equipamento, de estudo, para fazer procedimentos caros, você começa a não ter retorno, e isso começa a afetar muito. Você está acostumado com um padrão, né, de retorno financeiro. Começa a cair esse movimento, você vai cair muito, você começa a trabalhar. E uma coisa que eu quero dar uma dica, né, para você que atende criança, que quando você começa a perceber que caiu muito seu movimento, é muito importante que os pais eles recebam notificações, mensagens da importância da higienização pelo WhatsApp, que você faça esses alertas, porque muitas vezes a gente teve pacientes que diminuíram de vir por conta da pandemia, e aí a gente chamando essas crianças para o retorno, os pais começaram a questionar no WhatsApp, nossa, mas como é que está com relação aos cuidados? E quando você expõe de uma maneira clara, objetiva, os cuidados que você está tomando, você torna esses pais bem seguros para o retorno. Então, não fique parado. Se você observou que o patamar que você atendia caiu muito e que o número de pacientes diminuiu, ticket médio está lá embaixo, você precisa fazer essas ações ao invés de ficar sentado no seu mocho esperando os pais ligarem para as crianças. É preciso você dar o seu passo com segurança, com responsabilidade de quem cuida, de quem está fazendo prevenção há tantos anos, cuidando e simplesmente, né, a gente deixar isso solto. Outro ponto também que diminui muito a produtividade, né, das pessoas, dos dentistas, principalmente dos odontopediatras, é a questão do cansaço, que a gente observa muito nas clínicas. Então, por exemplo, o cansaço. Às vezes o profissional, o odontopediatra, é uma pessoa que, às vezes, não procura outras atividades para poder relaxar. E a odontopediatria, né, doutora Ângela, você que acompanha todas as odontopediatras lá, é desgastante, né? A gente atender criança precisa ter um poder de persuasão muito grande, porque as crianças choram, os bebês choram, os pais estão tensos, aquela ansiedade mesmo do atendimento. Então, assim, o cansaço, ele é um item que o dentista precisa estar atento. Eu cresci, né, na odontologia, sempre escutando o Ângelo falando que a gente trabalha com as mãos, com os nossos olhos, com a nossa coluna, com o nosso corpo mesmo, o tempo todo ali, né? Então, a gente precisa muito que a nossa máquina ela esteja funcionando bem. Se a gente não deixa a máquina funcionando bem, uma hora esse cansaço vai fazer com que a gente diminua a nossa produtividade. E é muito importante, né? A gente mesmo, nós dois, a gente tem as nossas fugas, não é? Com certeza. Isso é uma coisa que, sim, graças a Deus, tanto eu quanto a Chabela sempre gostamos, a gente sempre curtiu essa questão de esporte, né? Esporte, movimento. Então, assim, nós nunca fomos muito da noite, não. A gente sempre foi mais do dia. Então, isso ajuda também. Mas você se manter fisicamente bem é fundamental, não tem jeito. A odontologia, ela é desgastante. A odontopediatria, a odontologia em si, a postura nossa, né, a forma, a ergonomia que a gente trabalha, é uma coisa sacrificante. No paciente adulto, você tem uma tranquilidade maior, que o adulto normalmente ele é cooperativo, né? Ele sabe o que tem que ser feito e ele segura as pontas ali e deixa você trabalhar, né? Te interrompe pouco, te atrapalha pouco. Agora, já na pediatria não é fácil, você tem que manter uma interação com a criança de 10 em 10 segundos, sem exagero, porque é o tempo suficiente com a criança dispersar e não ser cooperativa, não colaborar com você, não necessariamente não ser cooperativa, mas não colaborar. Então, exatamente. Você precisa mesmo. Então, gente, aquela academiazinha ali básica, 2 vezes por semana é fundamental, a caminhadinha, isso daí é importantíssimo.
É importante demais. Outra coisa também que eu anotei, né, que realmente faz os dentistas caírem de produção, é a falta de estímulo. E aí eu vou conectar também já com o próximo item que eu coloquei, que seria a falta de atualização. É muito importante que você que está, né, no nicho da odontopediatria, você compreenda, não só da odontopediatria, mas nós dentistas, nós precisamos ter estímulo para trabalhar. E o que estimula muito a gente em qualquer trabalho, não só na odontologia, é a gente buscar se atualizar aonde a gente trabalha. Porque senão a gente vai estar fazendo sempre a mesma coisa, do mesmo jeito que a gente aprendeu de quando a gente formou, e as coisas mudam. Então, tudo tem uma dinamicidade de que vão sendo criadas coisas que vão facilitar o nosso atendimento, e eu percebo muito isso quando a gente visita congressos, né? E a gente adora quando a gente chega naqueles stands, né, doutora Ângela? A gente chega lá e o que a gente quer ficar, às vezes tem uma palestra, mas você está doido para ficar naquele stand, porque são tantas coisas legais que surgem, né? Eu falo que quando eu conheci a anestesia sem agulha, conheci a anestesia sem agulha pelo doutor Ângelo mesmo, que foi ele quem trouxe para o Odonto Kids a anestesia sem agulha. E quando ele descobriu e resolveu viajar para fazer o curso, para poder aprender, adquirir os equipamentos para a gente, eu fiquei, assim, extremamente empolgada. E eu lembro que quando você trouxe o equipamento, você começou a aplicar, na mesma semana, não foi? Eu fiquei muito animada, porque eu queria aplicar nas crianças e eu queria aprender, e ele fez o curso, e ele tinha habilitação para poder ensinar para a equipe toda dele, e isso foi, assim, uma coisa sensacional, essa atualização que nós fizemos. Foi, assim, uma coisa que modificou muito a sensação das crianças para terem o dentinho anestesiado sem passar pela agulha, né? Então, eu falo que essa atualização, esse ânimo que a gente teve, foi na equipe inteira. Você lembra quando você fez até você fez um treinamento com todas? Conta como é que foi, que cada uma anestesiava. Isso. Porque necessariamente a anestesia sem agulha, ela não precisa de um treinamento especial, mas é uma coisa que se você comprar, e o dia que ela chegou pelo correio, eu mesmo peguei o meu mentoniano aqui, eu mesmo apliquei em mim aqui, para pensar, vou ver se esse negócio funciona agora. E realmente anestesiou e funcionou. Só que aí, logo que eu comecei a usar no consultório, foi meio frustrante, sabe? Ela tem uma variação. Sim, mas é porque eu comprei, né? E eu tentei começar a usar simplesmente pegando os vídeos ali no YouTube, na internet, como é que agir e tal. Mas ali não tem explicação bacana. Então, ela tem uma mudança de técnica para você trabalhar. Você não faz anestesia da mesma forma como você anestesia com carpule. Então, eu corri atrás, descobri que tinha um dentista, né, Dr. Marcos, em Goiânia, que era como se fosse assim, era um mentor mesmo, né, da empresa. Eu liguei para ele falou assim, ó, vem cá e fica aqui umas horas comigo aqui, nós vamos fazer anestesia, eu, você, Nini, a minha secretária, você vai sair daqui, fera. Fui lá, fiz, aprendi, trouxe para cá, e aí eu fiz a mesma coisa com a nossa equipe. Então, peguei a nossa equipe lá, simplesmente mostrei da forma correta de usar, as doses para ser usado em cada ponto, e aí foi uma coisa fantástica, porque deu mais sucesso nas crianças do que nos adultos. Foi mais sucesso nas crianças do que nos adultos. Impressionante. E assim, a gente fala, né? Até o doutor Ângelo está falando de um modo muito simples de usar anestesia sem agulha, mas não é. As pessoas precisam realmente estudar, né? Saber como, principalmente na odontopediatria, precisa ter um treinamento para poder fazer a criança compreender o processo que ela vai passar para ser anestesiada com um cliquezinho. Então, assim, não é uma coisa comprar e fazer. Doutor Ângelo é porque ele tem esse jeito mesmo. Ele compra, abre, lê manual e já sai testando aí nele mesmo e na secretária. Mas a anestesia sem agulha, ela deu um ânimo, assim, muito grande, e ela foi, assim, um marco para a gente captar muitos pacientes, né, doutora Ângela? Foi uma coisa que teve uma procura muito grande no Instagram, porque todo pai e mãe quer evitar qualquer estresse a mais no seu filho, né? Eu tenho uma amiga mesmo, que mora em São Paulo, que a filhinha dela precisava tirar um dentinho, e ela estava, assim, alucinada, porque ela queria pegar o carro e vir aqui, na hora que ela soube que a gente fazia. Mas, pela distância e tudo, acabou fazendo com anestesia convencional e tudo. Mas eu tenho certeza que essa mãe, ela pagaria realmente um atendimento diferenciado
para que a criança dela não sofresse a agulhada. Então, a anestesia sem agulha foi algo de inovação, de atualização, que deu um gás muito grande, não só na parte de adultos, mas principalmente na parte de criança. Bom, e a outra coisa que eu coloquei... Faltou, o que faltou, quer dizer, faltou não, ela esclareceu exatamente isso, né? Eu fiz a parte técnica ali, que realmente ela é importante, você precisa saber como fazer, como manipular, mas uma coisa é você fazer isso no adulto, você chega para ele, explica e fala assim, tudo bem, faz. Outra coisa é você fazer isso em criança. Aí entra um protocolo, né, que faz parte do protocolo da Tia Bela, de como levar isso para a criança de uma forma que ela vai compreender que... Porque para criança que nunca sofreu anestesia, a anestesia sem agulha precisa também de ser trabalhada a criança. Claro, poder, né? Com certeza. Não é tão simples realmente essa explicação. Mas outra coisa também que faz também que a gente diminua o nosso número de pacientes e perceba que a gente precisa mudar é quando a gente percebe que está no nicho errado. E aí, com muito critério, a gente precisa sempre parar para pensar se a gente está realmente trabalhando com o que a gente ama. Eu tive uma colega que fez pós-graduação comigo, que me contou há pouco tempo que largou a odontopediatria, porque simplesmente descobriu que não é o que ela gosta. Não tive uma só, não, tive várias. Uma acabou partindo para a harmonização orofacial, abandonou as crianças, e a outra não quer mais saber de odontopediatria, só de ortodontia. Então, essa questão que muitas vezes a gente percebe que o consultório está diminuindo um pouco a produtividade, ou a gente continua no mesmo patamar, pode ser porque a gente está no nicho errado. Isso é muito importante, porque o dentista que não para observar se ele está ficando no mesmo patamar, se o consultório está diminuindo, ele é um dentista que a tendência dele é só afundar. Então, por isso que a gente está colocando aqui todos os pontos importantes para que você, como odontopediatra, ou que atende criança que ainda não fez a pós, como é importante a gente ter essa análise da nossa profissão. Porque tudo isso conta muito para que você tenha o quê? Que você tenha uma carreira em ascendência. Porque quando você não observa esses pontos, ou você vai voar sempre na mesma altitude, baixa, porque você não está analisando, então você não está vendo nem aonde você pode crescer, ou você vai estar igual um avião embicado para baixo. Essa mudança de nicho pode acontecer? Pode. Tem gente mesmo, por exemplo, eu fiz pós-graduação em outra área antes da odontopediatria. Então, eu fiz uma área que também não era o que eu queria. E eu observei que era odontopediatria. E hoje eu vejo, né, doutora Ângela, eu nasci para ser odontopediatra. É o que eu amo fazer, é onde eu quero mesmo ficar o resto da minha carreira. Amo os dentinhos de leite, tudo branquinho. Adoro também os dentes permanentes que vão chegando. Mas eu hoje me encontrei e falo que eu nasci para ser odontopediatra. Então, é muito importante essa observação de se trabalhar no nicho correto. Até porque, né, doutora Ângela, quando a gente observa que a gente está no nicho correto, a gente procura se atualizar, a gente tenta diminuir o cansaço corporal, porque a gente ama o que a gente faz, então a gente quer estar bem. Então, a gente tem que jogar um tênis de vez em quando, a gente tem que ir na academia, a gente tem que fazer tudo isso que a gente colocou até aqui agora, porque a gente ama o que faz. E isso é fundamental, não é? Você só vai... uma das formas de você identificar se você está no nicho certo ou não é exatamente a motivação. Se você tem motivação para aprender mais, para buscar novidade, para buscar coisas novas, você vai num congresso, igual a Tia Bela falou, você se encanta com as coisas que facilitam o desenvolvimento do seu tipo, do seu nicho ali de trabalho, isso tudo reforça. E, às vezes, quer dizer, é só para fazer um diagnóstico, assim, disso, né? Que, assim, não que as pessoas todas tenham receio ou não saibam se estão no nicho correto, mas isso é um sinal fantástico de você, aquilo te dá prazer de mexer, de procurar. Nesse ano que a gente passou, a quantidade de curso de online que teve, quer dizer, teve muita gente que teve oportunidade aí para fazer curso, e teve gente que ficou esperando a pandemia passar, né? Então, assim, eu mesmo comprei 3 cursos grandes, ainda estou terminando. Então, é assim, isso é uma forma de você confirmar, né, que se você está na área que te dá prazer. Então, você vai numa feira de congresso,
Você mexe com odontopediatria e fica olhando lá só para a parte de estética, de harmonização que está surgindo agora, tem que pensar aí, né? Exatamente. Agora eu quero falar para você sobre um momento que é fundamental você programar a sua mudança, e foi realmente nessa fase que eu me reinventei. Quando a gente passa algum momento de crise no país, crise interna, crise financeira, é exatamente nesse momento que você precisa mudar. E foi nesse momento que eu criei o protocolo Encantamento Tia Bela, no momento de crise interior, aonde eu quis cortar de vez com os atendimentos dos convênios, e eu tive uma ideia que mudou completamente a minha carreira, porque o protocolo Encantamento Tia Bela, ele sistematizou todo o meu atendimento de forma assertiva, aonde eu pude e posso realizar todos os passos, entregando uma consulta de valor para os pais. Uma consulta onde os pais, eles são educados, né, com educação para a saúde, com todas as orientações que eu passo, as crianças aprendem todos os cuidados de uma forma lúdica. Então, foi na crise, exatamente, aonde que eu aproveitei a melhor oportunidade da minha vida e eu alavanquei o meu consultório e hoje eu sou referência na minha cidade. Então, assim, eu acho que essa parte da crise, ela é fundamental para que você, como dentista, como odontopediatra, como qualquer profissão, a crise, ela vem e uma frase que eu guardo muito: a crise, para quem observa, nos traz a nossa melhor versão. E foi isso que aconteceu com a Tia Bela comigo. Não é, doutor Ângelo? Foi mesmo, com certeza. Nessas horas de dificuldade, né, muitas pessoas se superam, né? Isso é fundamental. E ali é que você enxerga realmente os lutadores, os brigadores, a turma que não deixa por menos, não para de pensar e toma atitudes. E uma coisa que os americanos fazem muito, e a gente vê muito isso em curso de gestão, pensa em como melhorar, pensa em como mudar e faz. Age logo e erra rápido para corrigir rápido, para você encontrar seu caminho, porque nem sempre você vai achar a primeira saída para você de forma muito rápida e objetiva, né? Então você tem que tentar, tem que mexer. Faz, corrige, faz, corrige de novo, que as coisas acontecem. Tem uma amiga minha também de São Paulo, a mesma. Essa amiga minha é fantástica, ela fala muito comigo, melhor feito do que perfeito. Então, é exatamente isso, né? Quando a gente foi criar as nossas clínicas, quando a gente realmente quis mudar o rumo da nossa história, virar o jogo, né, das nossas clínicas, eu e o doutor Ângelo, a gente pensou dessa maneira: vamos mudar, vamos implementar novas ideias e vamos acertando os pontos que a gente acha que precisam ser acertados, mas vamos mudar. E foi assim que a gente encontrou um novo horizonte na nossa profissão, né? Eu e o doutor Ângelo juntos, criando realmente uma metodologia da odontopediatria inovadora, encantadora, e isso deu muito certo. E eu falo que tudo que a gente aprendeu, a gente quer trazer de forma para poder diminuir esse tempo para você que está nos assistindo, para que você possa enxergar que todos os detalhes que a gente coloca nos vídeos são de extrema importância para que você realmente tome um novo rumo na sua carreira. E isso foi muito fantástico, não é, doutor Ângelo? Foi bom demais. Agora, vou falar sobre uma coisa que é muito importante quando a gente pensa que a gente está no mesmo patamar, que a gente precisa enxergar e mudar, e que muitos profissionais que não fazem isso, que eu vou falar agora, a tendência é desaparecer do mercado profissional, que é o quê? Aqueles profissionais que trabalham com a odontologia arcaica, somente curativa, são profissionais odontopediatras que não dão valor à questão da educação para a saúde. Então, essa odontologia de chegar no consultório, fazer um atendimento solto, fazer uma consulta sem pé nem cabeça, começar uma consulta de um jeito, terminar de outro, a outra consulta que vai começar, não sabe por onde começar, que é o pior, né? Deixar, às vezes, o estresse do choro comandar a consulta, ver os pais ansiosos durante o atendimento, perder as rédeas do atendimento das crianças. Isso faz parte de uma odontopediatria
arcaica. Hoje, os bons profissionais, aqueles profissionais que querem ter sucesso, já enxergaram isso. Por isso a importância dos protocolos. Os protocolos não nos deixam errar. O hospital usa protocolo, aeroportos usam protocolos. Então, essa odontologia arcaica, ela não tem espaço mais, né, na odontologia. E, principalmente, a odontopediatria. Os pais querem aprender tudo. Não pode entrar uma criança e dar apenas uma olhadinha. Senta a criança, entra no seu consultório, na sala de espera, e leva depois a criança para o consultório, senta na cadeira, chorando, abre a boca, olha o que tem. A secretária anota o que tem para ser feito. Depois, a mãe vai lá fora, passa o preço, né? Vamos falar preço, não valor. E aí tem o preço, a mãe resolve se vai pagar ou não. E se paga, ela está pagando apenas por um serviço onde vai ser executado procedimentos curativos. O que você transformou na mente dessas mães, desses pais? Nada. O que você transformou na mente dessas crianças? Nada. Daí a importância de você, que está fazendo atendimento de modo arcaico, enxergar que você precisa mudar, senão você vai parar de crescer. Concorda, doutor Ângelo? Totalmente. Quando você fala em protocolo, é muito importante, por exemplo, os pais, a previsibilidade, né? A pessoa passa a contar, a pessoa sabe que se você faz uma boa consulta com um bom protocolo, a pessoa confia naquilo, a pessoa vê que você olhou, que você está atento a detalhes, você deu informações que ela não sabia, que ela precisava e que ela precisa prestar atenção. Então, ela sabe, principalmente quando você está cuidando da criança, a mãe sabe, falou, poxa, eu tenho que ir lá porque eu tenho que relembrar aquelas coisas que eles me falaram, eu preciso ver, ela falou que tinha que atualizar a ficha de tempo em tempo, a arcada da criança está crescendo, os dentes estão caindo. Então, a pessoa sabe, ela conta que vai haver ali uma forma de atendimento, um padrão de atendimento, não é aquela coisa solta, né? Então, é igual essa coisa de protocolo de aeroporto, você sabe que você tem que chegar, tem um horário, você sabe o que vai ser feito, então você consegue se organizar para aquilo, né, para poder fazer. E no consultório é a mesma coisa. É importante a pessoa ter essa confiança de saber que vai chegar e vai ser olhado, vai ser cuidado. E outra coisa que eu percebo, que quando você atende com protocolo, as pessoas, como você falou uma coisa muito pertinente, as pessoas percebem e respeitam os passos que você tem que fazer. Então, nesse vídeo, você aprendeu hoje os pontos principais que você precisa enxergar para perceber se você está no mesmo patamar, se a sua carteira de pacientes está caindo, para que você possa analisar, fazer as mudanças que são necessárias para retomar um novo caminho. Eu sou Tia Bela, toda terça e quinta tem vídeo novo no meu canal, no YouTube, no Instagram. Esse é o doutor Ângelo, que participou mais uma vez comigo aqui dos vídeos, que me ajuda demais nas administrações da clínica, também cuidando dos pais, porque a nossa clínica é clínica da família. Posta nos comentários se você tem alguma dúvida, e eu espero você no próximo vídeo. Muito obrigada, doutor Ângelo, pela sua participação. Um abraço, gente. Abraço, Tia Bela.